Operação agora da Polícia Federal contra suspeitos de planejar golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula após as eleições de 2022. De Brasília, as informações ao vivo com o repórter Pedro Nascimento. Pedro, o plano dos investigados incluía também o assassinato de Lula, do vice-Geraldo Alckmin e de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Bom dia para você. Exatamente, bom dia também para você, Cátia, Eustáquio e todo mundo que está acompanhando a Itatiaia nessa segunda-feira. Essa é uma operação que foi realizada agora pela manhã, ainda está sendo realizada. A Polícia Federal cumpre 3 mandados de busca e apreensão, outros 15 mandados de medidas cautelares diversas, né? As pessoas estão tendo que entregar seu passaporte, estão sendo retiradas das funções públicas e também 5 mandados de prisão. E esses 5 mandados de prisão, pelo que a gente já conseguiu apurar junto à Polícia Federal, são 4 pessoas envolvidas, diretamente ligadas ao Exército Brasileiro, são 4 militares, incluindo um general da reserva, e também o 5º envolvido é um agente da própria Polícia Federal que foi preso na manhã dessa terça-feira. Todos eles são, que eu citei aqui, são alvo dessa operação que foi batizada de contragolpe e que investiga um plano que teria sido planejado ali entre novembro e dezembro de 2022 para executar, ou seja, assassinar o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e o seu vice Geraldo Alckmin e também o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Todos esses planos estavam detalhados em uma operação batizada de Punho Verde e Amarelo, que seria executada por esses militares que estão diretamente ligados a um grupo conhecido como Kids Pretos, que são militares em formação nas forças especiais do Exército, no Batalhão Especial do Exército, que existe aqui pertinho de Brasília, na cidade de Goiânia, e que daria apoio a esse plano de golpe que teria sido segundo a Polícia Federal, teria sido planejado por essas pessoas que foram presas nessa terça-feira. Falando sobre esse plano, né, o que a Polícia Federal já detalhou pra gente e pra gente entender o que está em ação nessa terça-feira. A Polícia Federal detalhou que essa organização criminosa ela teria sido responsável por esse plano de golpe de Estado, justamente para impedir, né, que o governo que foi eleito nas eleições de 2022 tomasse posse no ano de 2023, e elas apontam que essa organização se utilizou justamente desse elevado nível de conhecimento técnico militar para planejar, coordenar e executar as ações entre os meses de novembro e dezembro de 2022. Ou seja, são pessoas que monitoravam a rotina do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a rotina do seu vice Geraldo Alckmin e também a rotina do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. E o que a PF descobriu nessas apreensões e também até usando a colaboração premiada feita pelo ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, é que essas pessoas envolvidas nesse plano tinham conhecimento sobre a rotina dos seguranças do presidente Lula, do vice-presidente e também do ministro Alexandre de Moraes, o armamento que eles utilizavam e também os nomes das pessoas ligadas diretamente à segurança dessas autoridades. O plano incluía justamente conhecer essa rotina, saber exatamente onde eles estavam, onde eles estariam, né? Em qual momento eles estariam mais vulneráveis para então planejar essa execução. O planejamento, né, que foi elaborado pelos investigados detalhava, como eu disse aqui, recursos humanos, bélicos e todas as técnicas operacionais avançadas para que esse plano fosse executado, e além disso também tinha um pós, né? Porque caso isso acontecesse, logicamente uma crise institucional seria criada aqui no Brasil, e esse plano que foi descoberto pela Polícia Federal mostra que os envolvidos já tinham já tinham em mente a implementação de um gabinete institucional de gestão e crise após esse golpe, gabinete que seria integrado pelos próprios investigados, né, para justamente gerenciar esses conflitos institucionais e pôr em execução esse plano de golpe de Estado. É uma ação que acontece ainda neste momento, ainda há muitas dúvidas a respeito desse plano, quem são os envolvidos, né, o que a Polícia Federal ainda tem a acrescentar, além das informações que já foram passadas, mas como eu disse, são até o momento 5 pessoas presas, né, 4 militares do Exército, incluindo esse general da reserva e também esse agente da Polícia Federal, que por enquanto ninguém teve o nome revelado. Esses fatos, segundo a Polícia Federal, configuram, né, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa, e a gente segue acompanhando, claro, todas as novidades a respeito dessa operação que já começou agitando essa terça-feira.